Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de junho de 2020. Brasil registra 1.238 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Parte 1. O Brasil registrou na quinta-feira 18/06, 22.765 novos casos de coronavírus, o que eleva o total no país para 978.142, além de mais 1.238 mortes, fazendo com que a contagem de óbitos atinja 47.748, informou o Ministério da Saúde. Os dados apresentados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (CONAS) nas últimas 24 horas batem com a divulgação feita pelo Ministério. O consórcio formado pelos veículos Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL informou 1.204 mortes e 23.050 novos casos nas últimas 24 horas. O levantamento feito junto às secretarias estaduais de saúde confirmou um total de 47.869 óbitos e 983.359 infecções desde o início da pandemia. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de infecções e óbitos em decorrência da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem cerca de 2,2 milhões de casos e 117 mil mortes. De acordo com os dados do Ministério, o país possui ainda 482.102 pacientes recuperados da doença e 448.292 em acompanhamento. O Espiritismo esclarece sobre o coronavírus no Livro dos Espíritos, terceira parte das Leis Morais na Lei de Destruição. Questiona Allan Kardec e os Espíritos respondem 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? E necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam, mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. 738. Deus não poderia empregar, para melhorar a humanidade, outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não os aproveita, então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Contudo, além dos flagelos naturais, há os causados pelo próprio homem, devido à sua imprevidência, omissão e egoísmo, recebem o efeito do que causaram, mais cedo ou mais tarde. Atualmente, estamos passando por um período semelhante a isso. A epidemia do coronavírus é um flagelo causado por nós mesmos, através de ações humanas mal-sucedidas, com o objetivo de beligerância. Podemos considerá-lo então como um flagelo antropológico, e por isso mesmo, estamos colhendo o que plantamos. Deus, para nos provar, deixa que nós colhamos o resultado de nossas ações e que nosso orgulho seja ferido, para que enfim tenhamos responsabilidade por nossos atos coletivos. Ainda segundo os espíritos superiores, os efeitos bons dos flagelos naturais, geralmente, somente as gerações futuras desfrutarão. Como foi o caso da peste negra, falado supra.
Ela foi causada pelo uso excessivo dela como arma de guerra, pois os exércitos inimigos costumavam jogar cadáveres com a moléstia dentro dos lugares onde tentavam dominar, sem perceberem que, mais cedo ou mais tarde, se contaminariam também. Muitos desses soldados voltavam depois de guerras cruéis às suas cidades de origem, totalmente contaminados com a doença que era extremamente contagiosa, que encontrou o caminho fácil devido à ignorância e obscurantismo da Idade Média, conhecida também como a Idade das Trevas. Depois de milhões de mortos, os sobreviventes de tal sinistro se voltaram para a ciência e a filosofia, derrubando finalmente a Idade das Trevas e criando o período do Iluminismo, do qual pregava o conhecimento e a ciência como salvadoras da humanidade. Há então dois tipos de flagelos: os naturais, dos quais o homem realmente não tem como fugir, somente encarar com coragem, empenho e fé em Deus. E os flagelos antropológicos, ou seja, causados por nós. Nós podemos deter ou conjurar somente nos melhorando moral e intelectualmente. O outro somente podemos encarar com coragem e fé, reconhecendo a onipotência de Deus na natureza, pedindo para que Ele tenha piedade de nós, até porque a própria lei de destruição nos mostra que tudo passa. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de junho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.